O presidente Lula se reuniu hoje com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. O encontro ocorreu em Paris, onde o chefe do executivo participa da cúpula para um novo pacto financeiro global. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre esse encontro e a repercussão no cenário internacional, nós conversamos a partir de agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Prazer todo meu estar com vocês. Muito boa noite. Perfeito. Professor, como avaliou essa reunião do presidente Lula com o ditador ou o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, na França? Dilma Rousseff também participou desse encontro. Segundo as informações, trataram sobre potencialidades para aumentar a cooperação entre os países. Quem precisa mais de quem aí, hein? Bom, primeiramente, Daniel, ditador, vamos usar um bom português, porque quem cria uma ilha, prisão como é Cuba, quem afama o próprio povo, quem impede de sair de lá, é um ditador. Quem impede a liberdade de imprensa, quem impede livres eleições, etc, etc. Sabemos que Cuba vive desde os anos 60 uma ditadura sangrenta. Então, vamos dar o nome aos bois, é um ditador, sim, senhor. E o presidente da República do Brasil se encontrou com mais um ditador. Já nos primeiros 6 meses de governos, temos um amplo parterre de ditadores encontrados pelo presidente Lula diretamente, só pensando em Maduro, por exemplo, na Venezuela, agora Díaz-Canel, ou de o seu assessor especial para a presidência da República, que é o Celso Amorim, que já foi visitar o Maduro, mas também o Vladimir Putin, que em Moscou, entre outros. Então, é mais um caso muito peculiar, né, Daniel, em que um presidente que se elegeu aqui no Brasil com um discurso a favor da democracia, contra o perigo de volta de uma ditadura que, na verdade, nunca existiu, contra uma invenção democrática, acaba, nos primeiros 6 meses de governo, se encontrando, até homenageando ditadores de todos os tipos, os piores tipos, por sinal, do mundo inteiro. Lembrando somente a visita de Nicolás Maduro em Brasília, recebida em pompa magna, com dinheiro do contribuinte brasileiro, por sinal. E também lembramos, Daniel, que seja Cuba, também a Venezuela, tem uma dívida importante com o Brasil. Falamos de milhões de dólares que são impostos meus, seus, de todos os brasileiros, e que foram para outro país para construir infraestruturas e, de fato, para financiar estas ditaduras. Para responder a sua pergunta, não sabemos o que foi falado nessa reunião, temos muito poucas informações ainda. Provavelmente foi falado de como tentar ajudar o regime cubano, que vive constantemente morrendo de fome, literalmente, o governo e a sua população ainda mais. O governo brasileiro, o governo do PT no passado, tinha conseguido financiar, dar uma sobrevida ao governo cubano, financiando através do programa Mais Médico. Isso pegou muito mal no Brasil, tanto é que esse ano o Mais Médico não prevê, por enquanto, pelo menos, médicos cubanos. O Brasil não é o único caso em que Cuba, de fato, vende sua própria mão de obra, quase de forma escrava, né? Porque lembramos que a maioria do dinheiro que paga para o médico não vai para o médico, mas vai para o regime ditatorial de Cuba. Então, dessa vez, o governo brasileiro do PT vai ter que inventar algum outro jeito de mandar dinheiro dos contribuintes brasileiros para Cuba. Mas, para terminar, é de fato, sim, bastante curioso que no mesmo dia em que o ex-presidente Bolsonaro é julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral por supostos crimes contra a democracia, por supostos atos antidemocráticos, por ter questionado nas urnas eletrônicas com embaixadores lá em Brasília, no mesmo dia em que temos uma condenação, um processo por supostos crimes antidemocráticos no Brasil, o presidente em exercício se encontra com um ditador lá em Paris. E, de fato, para o Brasil não faz nenhum sentido ter laços tão estreitos com uma ditadura como Cuba, ao menos que não seja um fetiche ideológico do presidente Lula, porque para a população brasileira isso não tem nenhum significado prático ou político. Ironias da política, né, professor? Agora, nós sabemos que há, digamos, muitas questões ideológicas comuns entre Lula e os líderes ou ditadores de Cuba, no caso Miguel Díaz-Canel. Lula sempre se manteve muito próximo ao regime de Cuba, aos irmãos Castro,
Não se esperava uma postura diferente dele agora nessa terceira gestão. Agora, do ponto de vista das relações internacionais, o quanto essa aproximação com Cuba pode, de certa maneira, prejudicar a relação do Brasil com outros países? E prejudicaria a relação com quais países? Com certeza prejudicaria a relação dos países mais democráticos, mais desenvolvidos, mais ricos, mais prósperos, mais livres, ou seja, Estados Unidos, União Europeia, o Ocidente como um todo, porque mais um passo do Brasil em direção daquele campo de países que não fazem parte, que não querem fazer parte do Ocidente, não querem se tornar países livres, democráticos, países onde a economia funciona de forma livre, né, sem a presença excessiva do Estado, o controle do Estado, e de fato é mais um passo, mais um sinal para o resto do mundo de que o Brasil está se afastando da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão e das democracias como um todo, está chegando muito mais próximo de Cuba, da China, que, lembramos, semana passada foi descoberto que vai instalar uma base militar em Cuba, na própria Rússia, ou de outras ditaduras que estão formando cada vez mais um grupo mais coeso contra o Ocidente. Então, nessa nova conformação mundial, essa nova Guerra Fria que está se criando, não mais baseada em questões ideológicas do capitalismo contra o comunismo, como era até 1989, está se dividindo de novo o mundo, melhor, o mundo está se dividindo entre países livres, de novo, o Ocidente lato sensu, porque engloba também o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, etc., e o resto do mundo, que são China, Cuba, Venezuela, Rússia, Bolívia, a maioria dos países africanos, a Turquia, o Irã, países onde as populações vivem mal, são pobres, são populações com baixo nível de educação em linha geral, são populações oprimidas e são, de fato, prisões ao céu aberto. Então, o Brasil tem que fazer uma escolha de campo em um certo momento e cada vez mais, aparentemente, está escolhendo as ditaduras, os países autoritários, ao invés das democracias. Professor Carlo Cauti, de Relações Internacionais, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Agora, professor, queria aproveitar essa agenda de Lula na Europa e destacar também algumas falas dele no dia de hoje. Trouxemos mais cedo justamente ele, mais uma vez, tecendo comentários sobre a guerra na Ucrânia, conversou com jornalistas e, segundo ele, Zelensky e Vladimir Putin precisam negociar um acordo de paz, precisam sentar frente a frente. Ele defendeu que outros players, outros países, outras lideranças ajudem nesse processo, como se ninguém tivesse feito nenhum movimento até agora. Enfim, queria escutá-lo sobre essas possibilidades levantadas pelo presidente Lula, e ele também chegou a criticar a postura de alguns países, mas também a maneira como está organizada a ONU, porque, segundo ele, é preciso fazer uma proposta de uma nova governança global, porque, segundo ele, a forma como o mundo está organizado, sobretudo pensando na Organização das Nações Unidas, está totalmente diferente da década de 40 do século passado. Queria rapidamente que o senhor fizesse os comentários acerca do que disse o presidente Lula e também dessas propostas que ele aventa. Vamos lá, de fato são questões bastante complexas, mas primeiramente é quase cômico o fato que Lula diz que os dois devem, que o Zelensky e o Putin devem sentar no meio de negociações, como se no último ano e meio ninguém no mundo tivesse tentado esse tipo de iniciativa, né? Como se o mundo estivesse apenas observando. O que o presidente Lula esquece e nunca cita é que temos um país que está invadindo o outro. Então, temos um país que tem tropas que estão matando, destruindo, estão violentando, estão torturando cidadãos de outros países. Então, pré-condição para qualquer negociação de paz é a retirada das tropas do país invasor. Você não começa uma negociação de paz quando metade do seu país está ocupado, porque a coisa mais lógica que você vai fazer é tentar a resistência para que esse invasor vá embora. Então, se o Lula não consegue entender essa questão tão básica de relações de poder, temos um problema, porque como é que ele vai querer se pôr como negociador de uma guerra quando ele legitima desse jeito a invasão de outro país e diz que o país invadido simplesmente deve aceitar o fato consumido e renunciar à metade do seu território. Não existe
existe isso. Justamente essa é uma proposta inaceitável, né, irrecebível pelo governo ucraniano, ainda pelo fato que o próprio Lula e o próprio Celso Amorim, na verdade, quando foi visitar a Ucrânia, o Celso Amorim colocou até em dúvida crimes contra a humanidade cometidos pelo exército russo na cidade de Bucha. Então, temos problemas até de comunicação por parte desse governo nas relações internacionais, quiçá se for como mediador de qualquer conflito. Mas, tirando essas questões, tem um ponto que é uma velha reivindicação do Brasil de ter um assento permanente no Conselho de Segurança, porque qualquer tipo de reforma proposta pelo Brasil, proposta pela Índia, por outros grandes países, nada mais é que uma reformulação do Conselho de Segurança da ONU, onde temos 5 países que têm direito de veto, porque são membros permanentes, né, Rússia, China, França, Reino Unido e Estados Unidos, e outros 10 países que são membros temporários, cada 2 anos são eleitos e não têm esse direito de veto. O Brasil é cada vez mais eleito, um dos países que mais foi eleito na história como membro não permanente, mas sempre teve, desde o começo, desde a criação da ONU, essa ambição de ser um membro permanente. Mas isso não é uma coisa tão trivial, não é tão fácil, mas especialmente não se faz na base da negociação, e sim da mudança de poder no mundo, porque até que a gente tenha a China, os Estados Unidos, a Rússia, a França e o Reino Unido, que de fato são as maiores potências ainda hoje, econômicas, militares e também culturais, o Brasil, que ainda é um país que tem sérios problemas internos, como é que ele vai poder ter a ambição de competir com esses países? Temos metade da população brasileira que sequer tem esgoto em casa e queremos um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU para decidir os destinos do mundo. Nós queremos que fazer uma faxina doméstica, reestruturar a nossa economia, modernizar as Forças Armadas, melhorar as nossas relações internacionais, começar a ganhar soft power na região, ou sequer, quem sabe, teremos um voto dos próprios vizinhos para alcançar qualquer tipo de resultado como esse, que é muito ambicioso. Então, tem muita coisa a fazer aqui em casa antes de propor essas mudanças mirabolantes. E só para terminar, Daniel, a gente lembrar os primeiros mandatos do presidente Lula, com todo o respeito, a política externa não foi exatamente das páginas mais exaltantes. Lembramos o fracasso do acordo nuclear com o Irã, lembramos também que, naqueles anos, o Brasil era frequentado por impresentáveis, como, por exemplo, membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, entre outros. Lembramos que Lula deu o asilo político para um terrorista assassino como Cesare Battisti. Então, se tem alguma coisa que foi bem feita durante os primeiros mandatos de Lula, com certeza não foi a política externa. Tá certo. Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais, trazendo análise sobre as agendas do presidente Lula na Europa, professor multimídia, inclusive. Até a próxima, boa noite, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, sempre um prazer, até a próxima. Até a próxima, boa noite.